Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e eu sou professora e pedagoga. Hoje vamos falar sobre textos dramáticos. Você acha que essa aula é só para te ensinar a chorar? De jeito nenhum! Você também pode sorrir. Antes da gente falar da nossa aula, dos textos dramáticos, eu quero deixar algumas dicas muito importantes para os seus estudos. Tenha bastante atenção, faça seus registros no caderno, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas logo após a nossa aula, a nossa videoaula. Não deixe para depois, para que você não esqueça nenhum detalhe. Você conhece algum texto dramático? Onde esses textos são apresentados? E qual o objetivo desses textos? Vamos descobrir? Dentro dos nossos textos dramáticos, nós vamos estudar dentro da nossa aula as características, a estrutura e a análise linguística. Então, você sabe o que é um texto dramático? Primeiramente, vamos descobrir o que é drama. Drama originou-se na Grécia Antiga há muitos anos atrás e significa ação. Você já deve ter assistido algum filme de ação, de aventura. Então, toda essa cena, toda aquela ação que é feita ali no cinema, na televisão ou também no teatro, significa esse drama, porque esses textos eles podem ser encenados, como na nossa descrição aqui. No campo da arte, a palavra drama contém múltiplos significados. Pode significar a forma narrativa em que se figura ou imita a ação direta dos indivíduos. É um texto em verso ou prosa, escrito para ser encenado. Então, à medida que os atores vão personificando aquela ação ali daqueles personagens, isso está sendo feito a encenação. E você sabe o que é um verso ou um texto em verso ou em prosa? Em verso é quando a gente faz aquelas escritas, são chamadas aquelas linhas do poema ou da poesia, e que para nós aqui tem um outro sentido que também exprime a sonoridade. Um exemplo é quando a gente fala de um texto, tem um texto que tem uma frase que vai te indicar direitinho o que é essa sonoridade. A casa é do Caco e ele tem um macaco. Você percebeu a sonoridade que tem no finalzinho dessas duas frases? Caco, macaco. Então, tem a mesma escrita ao final e tem também o mesmo som. Então, esse texto é chamado texto em verso, e o em prosa é quando você escreve textos em parágrafos, quando você está explicando ou descrevendo alguma coisa, alguma situação, e que você escreve esse texto em parágrafos. E esses textos dramáticos, ou conhecidos como textos teatrais, são escritos dessa forma. E quais são as suas características? Vamos lá? São textos que contam com encenação cênica, a linguagem gestual e a sonoplastia. A encenação cênica quer dizer que eu tenho um cenário. E ali, à medida que o ator ou a atriz, a personagem, ela vai gesticulando, ela tem uma linguagem gestual. E essa linguagem, ela é expressada pelos movimentos que esse ator faz, que essa personagem ela precisa fazer para apresentar aquela ação, e
com o seu corpo e essas expressões faciais, né, são chamadas também dessa linguagem gestual, porque você exprime através do seu corpo, você apresenta essa linguagem através do seu corpo. E a sonoplastia são os recursos utilizados nas cenas. Um exemplo, se a cena pede que precisa ter um barulho de chuva, então a sonoplastia vai preparar esse recurso da chuva e vai apresentar o barulho como se estivesse chovendo. Se for um sino, por exemplo, precisa de um barulho de um sino, então você vai ouvir o badalar de um sino. Então, isso é chamado de sonoplastia, são esses recursos utilizados nas apresentações. Temos também a presença de diálogo e monólogos. Os diálogos é quando duas ou mais personagens estão conversando. E ali há o diálogo, a troca entre um e o outro, né? E temos o monólogo. O que são os monólogos? O monólogo é o texto onde o ator ele vai representar uma fala consigo mesma. Ele vai descrevendo e atuando e vai conversando com ele mesmo. E tem o predomínio do discurso em segunda pessoa, o tu e o vós. Textos dramáticos, também conhecidos, como eu já disse, de textos teatral, faz parte de um dos 3 gêneros literários ao lado dos gêneros lírico e épico. O gênero lírico era cantado acompanhado de um instrumento que chama lira. Por isso é chamado de gênero lírico, porque são versos que são cantados com o acompanhamento desse instrumento. E isso era muito comum há muitos anos atrás no Egito e na Grécia. Hoje é muito representado em algumas peças teatrais. Épico, o gênero épico, ele vai contar a aventura de uma viagem. Então, por exemplo, as aventuras de Robinson Crusoe. Se você nunca leu Robinson Crusoe, procure ler, porque são histórias maravilhosas, magníficas. Há aventuras de Hércules também, de Monteiro Lobato, por exemplo. Ali também é uma aventura épica que vai contar os causos, as histórias de Hércules. Um exemplo que tem aí no seu pet, de um texto que pode ser encenado, é A Cigarra e a Formiga. Se encontra na página 12 do volume 3, que já está com você. Vou ler uma parte desse texto para você perceber que você pode encenar. Quais são os personagens desse texto? É a cigarra e a formiga. Então, presta bastante atenção que ele pode ser um texto a ser encenado por você aí na sua escola ou na sua casa. Vamos lá? A cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar. O verão é para a gente se divertir. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. Você ficou curioso? Essa história não chegou ao fim. Você quer descobrir o fim dessa história da formiga e da cigarra? Procure ler no seu pet a continuação dessa história
maravilhosa, mas que tem um drama e que você vai descobrir, porque eu sei que você vai ler. Outros exemplos de textos dramáticos é a tragédia, representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Você sabe o que é funesto? Ah, eu não sabia, mas eu descobri. Funesto é quando tem algo que acaba em morte. A personagem daquela história, ela vem a morrer. Então, ocorre alguma tragédia ao finalzinho daquela história ou no meio dela, né? Vai depender de quem está escrevendo a história. E aí, aquela personagem, ela morre. E, geralmente, conta a história das paixões humanas, da qual fazem parte os personagens nobres e heróicas, sejam deuses ou semideuses. E a comédia? A comédia, representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e satírico. Você sabe o que é jocoso e satírico? São textos cômicos, são textos que nos fazem rir. Lembra que eu disse no início que não era só para ensinar você a chorar? Era também para fazer rir, porque a comédia também faz parte, está dentro desse texto dramático. E a principal temática dessa comédia são textos que envolvem as ações cotidianas, das quais fazem parte personagens humanos, estereotipados. Você sabe essa palavrinha meio complicada de dizer? Estereotipados. É que não é original, não é autêntico. Então, você já deve ter visto algum programa de televisão, algum humorista imitando algum personagem político ou alguma pessoa de vida pública e ele está imitando o jeito que aquela pessoa faz, mas não é aquela pessoa. Por isso que fala que tem um personagem estereotipado, porque ele está representando aquela pessoa. Ele não é o original, não é a pessoa real que está ali se representando. Temos também a tragicomédia, que junta as duas partes do gênero da tragédia e da comédia. É uma tragédia onde há a morte de algum personagem, mas num sentido cômico, que a plateia vai rir daquela situação ocorrida ali naquele momento. O auto, ele surgiu na Idade Média e são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Você deve já ter ouvido sobre o Alto da Compadecida. Lembra das personagens, o João Grilo e o Chicó? Ali tinha um pouco de arte cômica, onde faz a gente rir. E os autos também são muito usados para crítica social da situação de exagero, do consumismo ou da própria cultura e das pessoas que às vezes guardam para si coisas que não há necessidade. Então, é também uma crítica. E a farsa? A farsa surgiu por volta do século XIV e designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formado por diálogos simples e representada por personagens caricaturais, em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Então, a farsa é quando também está criticando alguma pessoa, alguma personagem política. Então, há essa crítica e é chamado de farsa. No texto dramático, os atores sabem a hora de falar pelas marcações que são colocadas no texto, chamadas de rubricas. São expressões que indicam o vestuário
como a criança, como aquele ator, ele vai se desenvolver. Se for representando uma cena de Idade Média, por exemplo, é como a época, como ele vai se vestir, vai se caracterizar ali a forma como aquelas pessoas viviam e se vestiam na Idade Média, ou na Idade Antiga, ou agora atualmente, como as pessoas se vestem e como as pessoas se falam também. Então, há uma representação dessas ações. Você sabia que o autor de um texto dramático é chamado de dramaturgo? Então, é esse autor que escreve e descreve as ações, como que aquelas personagens elas vão agir. Se são, vem entre parênteses essas rubricas e o autor ele caracteriza aquela cena e expressa como que aqueles atores eles vão se movimentar ao longo da peça teatral. Os textos dramáticos são constituídos de tempo, personagens e espaço cênico. Os personagens são os atores que estão atuando. O espaço cênico é o cenário onde ocorre, é no palco, onde vão acontecer essas ações. E o tempo é o tempo que o dramaturgo levou para escrever e descrever a ação que está sendo representada. Também temos, na estrutura, nós temos uma estrutura interna e uma estrutura externa. São compostas, a estrutura é composta por essas duas ações, a interna e a externa. Na interna, nós temos a apresentação, que são as ações do personagem, o conflito, que é à medida que a cena vai se desenrolando, o que vai acontecer, aquele conflito que está sendo representado. E o desenlace é o final, é o desfecho, é como aconteceu, é como que vai terminar aquela ação. As externas são os atos e as cenas. Os atos é a divisão, né, entre uma ação, né, uma cena e a outra. E as cenas são a divisão entre a saída e a entrada das personagens no palco. Dentro da análise linguística, nós vamos usar os sinais de pontuação. É muito importante os sinais de pontuação, especialmente para você entender o enredo, a entonação daquela peça. Então, o ator ele precisa desenvolver bem a sua linguagem verbal e a respeitar a entonação. E, para isso, no nosso dia a dia, a gente também precisa, para entender os nossos textos, respeitarmos as pontuações existentes. Vamos conhecer quais são esses sinais? Primeiro, eu tenho o ponto final que indica que a frase terminou. Eu tenho o ponto de interrogação que indica que está fazendo uma pergunta. E tem o ponto de exclamação, que indica a admiração, alegria, surpresa, espanto. Tem os dois pontos que indica que alguém vai falar. O travessão indica que alguém está falando. E a reticências indica a suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. O parêntese indica que são usados para separar palavras ou expressões na frase para chamar a atenção ou dar uma explicação. E as aspas são usadas para indicar uma citação, ou seja, a fala de alguém. Vamos ver um exemplo? Lembra do exemplo do nosso texto? Olha ali o travessão. Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? Nós temos aqui
a pontuação do travessão, as vírgulas e o ponto de interrogação. E temos aqui o ponto de exclamação. Na frase seguinte, nós já temos também um ponto final, colocando o final na fala da formiguinha. Agora é com você. Escreva em seu caderno uma pequena peça teatral a fim de exercitar sua escrita e seus conhecimentos. Convide seus familiares para encenarem juntos. Então, criança, vamos retomar o que nós aprendemos na nossa aula? Nós estudamos sobre as características, a estrutura e análise linguística dentro dos textos dramáticos. Agradeço a sua participação, um abraço, se cuide, até a próxima!